Se esse vídeo chegou até você hoje, você precisa ouvir isso, que eu, alguns meses atrás, precisei ouvir também. Para que você saia de alguns lugares, Deus vai tornar eles para você insuportável. Gente, eu passei por uma experiência, e sim, eu vou falar da minha experiência pessoal nesse vídeo. Eu tô falando para pessoas que têm fé aqui, mas eu acredito muito no testemunho pessoal também, e eu vou contar um pouco do meu. Gente, eu passei alguns anos trabalhando com marketing em empresas diferentes, e todas elas acrescentaram muito na minha vida. Só que chegou um momento na mina carreira que eu tava trabalhando de CLT para alguma empresa aqui da minha região, e cada dia, gente, que se passava, eu tava sentindo que eu tinha ultrapassado um limite meu, eu tinha passado de um tempo meu. Eu acabei de me demitir do CLT para empreender, eu acabei me demitindo desse trabalho para começar meu negócio. Só que quando eu entrei nesse trabalho, há 3 anos atrás, eu já tinha a ideia de começar o meu negócio. Só que eu entrei no Egito e eu me perdi no Egito. Ou seja, eu comecei a questionar os meus próprios sonhos e os meus propósitos ali dentro. E chegou um momento que eu fiz de tudo para me adaptar, mas por algum motivo as coisas não davam certo. Eu não conseguia me sentir bem, me adaptando àquele formato de empresa, àquele formato de trabalho. E o interessante é que muitas pessoas ao meu redor estavam bem, conseguiam se adaptar àquilo, e eu via que aquilo era para elas. Só que o que acontece? Quando você tem uma caminhada, uma jornada com Deus, eu vejo isso, eu analiso isso, eu vejo isso na minha vida, na vida dos meus amigos, é que quando você caminha com Deus, não é o que a sociedade acha que é bom, não é o que o emprego acha que é bom, não é o que às vezes era bom para você no início, é sobre tempo e propósito de Deus para sua vida. E para minha vida tinha passado o tempo, ou seja, eu estava me esquecendo de quem eu queria realmente me tornar, e eu comecei a atribuir questionamentos das pessoas naquele local sobre o meu trabalho, sobre o meu posicionamento, se realmente eu me daria bem fazendo o que eu sonhava, e eu comecei a pensar, não, eu vou me adaptar. Me adaptar é a melhor forma de sobreviver aqui. Só que Deus, ele tem momentos na nossa vida que a gente precisa realmente sobreviver, como Elias sobreviveu ali no deserto. Só que depois Deus pega o profeta Elias e leva Elias para a casa da viúva, para um lugar improvável, numa situação improvável, e ele faz daquilo um terreno fértil, um lugar próspero, quando ele enche as vasilhas daquela viúva. E eu tenho essa perspectiva muito forte, que às vezes o que pra nós parece estranho, inóspito, tipo, como que eu vou sair depois de 3 anos, eu já não ganho bem, eu já não tô com o emocional bem, e o meu negócio vai realmente prosperar. E é nesse momento que Deus faz coisas improváveis e impossíveis, porque na nossa vida não vai ter assinatura do homem. Ah, eu me esforcei muito, passei 40 anos naquela empresa e consegui. Não, na nossa história, da gente que caminha com Deus, vai ter assinatura de Deus. Para ter assinatura de Deus, às vezes ele precisa apagar o que o homem escreve. Como assim? Eu tava esperando uma grande oportunidade daquela empresa e Deus tava falando pra mim, não, você vai sair, agora você vai se mudar pro interior, e lá no interior eu vou fazer com que você tenha os contratos que você precisa. Ou seja, eu vou fazer com que as pessoas vejam e saibam, só Deus poderia ter levantado aquela pessoa, só Deus poderia ter feito aquilo. A gente pensa muito como as coisas vão acontecer e projeta isso. Eu sou esse tipo de pessoa, eu vivo projetando futuros e como Deus poderia fazer. Só que a gente esquece que Deus não entra nesse nosso quadradinho. E Deus, às vezes, vai nos chacoalhar, porque nós já estamos, quando a gente começa a abrir mão dos sonhos e propósitos dele tem para nossa vida, a gente começa aos poucos a abrir mão da nossa identidade também. Então eu já estava entrando em brincadeiras desnecessárias, eu já estava absorvendo aqueles comentários sobre mim, que talvez eu não fosse um profissional que me desse tão bem no sentido liberal, que eu não era uma pessoa tão desenvolta em alguns aspectos, mesmo sabendo que aquilo era o que eu sonhava e que eu estava disposta a arriscar, eu não arriscava mais, porque eu já tinha absorvido a cultura do local, e a cultura do local é uma coisa muito perigosa. Então, às vezes, Deus está falando para você que está aí assistindo esse vídeo faz um tempo já, tá tornando aquele lugar insuportável, você se deprime enquanto os outros não se deprimem, você tem crise de ansiedade constante, enquanto ninguém tem crise de ansiedade constante naquele local, enquanto várias pessoas antes de você já foram promovidas, já mudaram de trabalho,
trabalhou um rapaz comigo e ele foi convidado para uma empresa imobiliária e passou a ganhar muito bem. E eu já estava trabalhando há muitos anos, eu ia aos eventos, fazia network e nada acontecia, mesmo que muitas vezes eu fosse elogiada pelos clientes do meu chefe, nada acontecia, nada se movia, nada ia para lugar nenhum. E eu pensava, poxa, cara, como assim? Eu tô tentando tanto, mas eu estava tentando sem a direção de Deus. Eu já estava vivendo sem questionar mais os sonhos e projetos de Deus para mim. Questionar que eu falo, sem buscar a Ele para entender se aquilo era para mim ainda. Porque às vezes por um tempo alguma coisa é para você e depois ela deixa de ser. Por um tempo o lugar do profeta era realmente sobrevivendo no deserto e depois aquilo deixou de ser. O deserto secou, o ribeiro secou, tudo secou e ele teve que se mover. E existe um tempo para se mover. Então existem momentos na vida que Deus vai fazer e talvez você esteja passando por esse momento. Esse vídeo é para te motivar a não desistir, a você realmente aceitar, começar a buscar mais o Senhor e aceitar essa mudança, aceitar abrir mão do que você tem que abrir, seja um emprego, uma grande oportunidade, algo que você diz assim, isso é pra mim. Só que você começa a ter problemas, você não consegue desenvolver naquilo e você sente que Deus está te incomodando a buscá-lo. Quando você buscar-lo e ele dizer deixe, porque mesmo que pareça improvável ao mundo todo, quando ele te direcionar para o que ele te levou até ali. Ele levou Elias até ali e a viúva disse, não tem mais nada, eu vou fazer esse bolo, vou comer com meu filho, vou morrer. Tipo, aqui tá seca, aqui tá horrível. E foi lá que Deus fez com que as vasilhas daquela viúva fossem enchidas e não faltasse o pão. Ou seja, não faltasse nada. Deus deu provisão, Deus deu recomeço. E talvez esse seja um momento na sua vida. Esse vídeo é para te alertar a buscar o Senhor e a aceitar sair de lugares que já não são seus. Porque o que é seu vai vir. E como a Bíblia diz, o Senhor tem todo o poder, os planos dele jamais serão frustrados. E eu espero e oro para que os planos de Deus se concretizem na sua vida, assim como eu acredito que eles vão se concretizar na minha vida. Até a próxima. Beijo.